Ô, Pedro, Boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tranquilo. Que bom, que bom. Só esperar mais uns minutinhos, mais um minuto só esperando o pessoal chegar, que eu comecei agora também. Daí Tá já, ok? já começa a falar dos assuntos da live. Enquanto isso, Tranquilo. como que vocês estão aí nesse período? Tá tudo certo? Como tá a Fernanda? Como tá o Francisco? Tamo bem, tamo bem. Tudo tranquilo, graças a Deus. Né, Uhum, a clínica estamos mantendo ela fechada por enquanto, para preservar aí a questão das crianças, né, que são de baixo risco, sim. que são do grupo de risco, né, de baixa Uhum. imunidade. Mas estamos sempre conversando com os pais também aí, né, para a gente aguardar mais um tempo aí até passar toda essa questão aí para a gente poder reabrir a clínica, né? Sim. E não tem nem previsão ainda, né? E a gente ainda tá sem previsão de quando vai voltar tudo, né? De quando vai poder abrir e Sim, tudo sim, mais. é por tempo indeterminado aí, né, Guilherme? Porque a gente Hum, não sabe como que tá essa questão aí, né? Se vai aumentar os casos ainda, se não vai, né? A questão uhum. agora é preservar a vida aí, né? E depois a gente vê o que faz, né? Sim, sim. Vocês estão conseguindo fazer alguma terapia com o Francisco? Estamos fazendo em casa algumas terapias, né? A gente fala com as terapeutas, elas nos passam algumas dicas, né? E então daí a gente acaba fazendo em casa. Uhum. Mas não é a mesma carga que tinha na clínica, por exemplo, né? A gente tá fazendo uma terapia Não. por dia só, ó, um pouquinho ali, né? É mais Uhum. para não ficar parado mesmo. Sei, sim. Tá, vamos começar então. Pedro, para quem não estou o programa contigo essa semana, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho da clínica também, da sua família, só para se apresentar para o pessoal agora no começo. Tá ok. Meu nome é Pedro Henrique Malaquias, eu sou empresário, né? Eu tenho uma clínica de reabilitação para pessoas com necessidades especiais. Sou casado com a Fernanda e tenho um filho do coração, o Francisco, né? Que é a nossa alegria aí, né? O Francisco, a gente adotou ele com 1 ano de idade, né? No dia que ele fez 1 aninho de idade, a gente assinou a guarda provisória dele, né? E graças a Deus estamos os três juntos aí, né? Sempre evoluindo cada dia mais, né? E graças a Deus, né? Estamos crescendo aí. Uhum. Sei. E eu já queria te fazer uma pergunta, né? Porque essa fase que você falou, filho do coração, foi uma coisa que me pegou bastante, inclusive quando a gente conversou, e eu deixei bem evidente no programa ali, essa questão da adoção. Que no seu caso, que me chamou muita atenção, exatamente isso, e que você juntou duas coisas que são meio tabus na nossa sociedade, né? A questão da adoção e a questão de um filho com deficiência. E você tem esses dois tabus na sua família, né? Só que um deles, para você não era uma questão, né? A questão da adoção. Você falou que você e a Fernanda sempre tiveram uma vontade de ter um filho biológico, que infelizmente não foi a situação de vocês, mas vocês também sempre quiseram adotar. Mas não foi a primeira vez que a adoção estava na vida de vocês, né? Vocês já acompanham a adoção há algum tempo, né? Que a Fernanda tem um irmão adotivo, né? Isso. A questão da adoção para nós nunca foi um empecilho, né? A gente sempre foi muito resolvido com relação a isso, né? Pelo fato da Fernanda ter um irmão adotivo, né? E eu conheço também, tenho vários amigos que são filhos adotivos, né? Então, essa questão para a gente foi bem tranquila, né? A gente tinha interesse em ter um filho biológico, sim, mas também ter um filho adotivo. Uhum. Não, isso é muito interessante, porque eu achei que eu também tinha resolvido uma questão de adoção, assim, porque eu sempre falava que. Eu sempre pensava, na verdade, né, que eu queria ser pai, independente das circunstâncias, e que se fosse o caso, eu adotaria o filho. E pra mim, quando a gente engravidou, é uma coisa. A gente acha que a gente tem resolvido essas questões e parece que não, assim. A gente só descobre no futuro que a gente precisa trabalhar com elas, assim. E o teu caso me deixou muito curioso para conversar com você, porque sempre foi uma coisa aberta sua, né?
E daí puxa uma outra, puxa a segunda, o segundo tabu, que é exatamente a adoção de uma criança com deficiência, né? Eu estava lendo um material ali da Folha, se não me engano, e contando alguns dados sobre a adoção e na pesquisa deles, 3% das pessoas adotadas têm alguma deficiência. É muito pouco, assim, e tem muitas crianças com deficiência na fila de adoção. E conta pra gente, assim, então, vocês fizeram o processo de adoção e vocês se depararam com o Francisco. Foi a primeira experiência de vocês do processo, né? Desculpa, travou aqui o vídeo, eu não entendi a última pergunta ali. A pergunta, o que eu quero saber, assim, o Francisco foi a primeira criança que foi apresentada para vocês durante o processo, né? E já era uma criança com deficiência, então vocês tiveram esses dois tabus e da adoção e de uma criança com deficiência. Como que foi? Conta um pouquinho mais detalhes, como foi esse processo de receber o Francisco, de receber que o Francisco estava, de ver as fotos e conhecer o Francisco e da adoção dele. A gente já tinha meio que assim, meio que já sabia, né, que quando surgisse alguma criança apta a ser adotado, que entrasse, que tivesse de acordo com o nosso perfil, né, viria uma criança assim, com deficiência, né, por conta do perfil que a gente preencheu mesmo. Sim. Porque geralmente o pessoal, quando entra no cadastro de adoção, né, o perfil que eles querem é uma criança já bastante assim, como que eu posso dizer para você? Eles fazem um perfil bastante claro, assim, né, do jeito que eles querem a criança. Né, Uhum. então isso acaba dificultando um pouco. Agora, quando se depara uma pergunta no perfil lá para preencher, né, que aceita com deficiência, muitos já não querem, né? Então a Uhum. gente já sabia que a possibilidade de, assim, a gente adotar uma criança com deficiência era bem grande. E quando o pessoal do fórum lá do Foz do Iguaçu entrou em contato com a Fernanda, e que a gente foi até o Fórum de Pinhais aqui para ver as fotos dele, ver os vídeos, conhecer um pouco mais sobre ele, né? A gente viu, né, da questão da situação dele, né? Que ele tinha paralisia cerebral, né? Que ele tinha mais algumas suspeitas, né? Muitas outras suspeitas que graças a Deus depois foram descartadas, Uhum. mas a gente, né, conversou, viu que a gente, né, queria ir conhecê-lo para ver como era e tudo mais, né? Então a gente chegou lá, a gente conheceu ele, acabamos nos apaixonando por ele, né? Então, foi, assim, foi a primeira criança que a gente foi visitar, né? E ele também foi a primeira família que foi visitar ele. Então, assim, já estava tudo nos planos, né? Acho que era ele para ser nosso filho mesmo e nós para sermos pais dele. Os dois lados atiraram na loteria, né? Isso. E isso que é uma coisa que eu acho muito bonita de vocês, assim, que a Fernanda te falou, né, que não importa, assim, vamos lá conhecer, por mais que tenha essas questões, por mais que tenha essas suspeitas dele, vamos dar chance de conhecer ele, né? Vamos ver como que é essa criança, vamos ver como que ela fica no nosso colo, para ver se dá essa liga. Isso é muito bonito de vocês se propuserem a ir tentar, pelo menos. Porque eu imagino que muitas crianças não passam, muitas famílias não passam nem pela cabeça tentar conhecer a criança. E vocês foram lá e de peito aberto, e, enfim, como você contou, pegou no colo, passou a tarde inteira com ele. Sim, sim. Foi muito gostoso ali, sabe? A parte de conhecer ele, porque, momento algum, ele teve alguma rejeição a nós, né? Ele veio no nosso colo, ficou ali quietinho, bonitinho, a gente brincou com ele aceitou tudo mais. Em momento algum, ele quis sair do nosso colo, ir para por causa da mãe social e tudo mais, né? Então, acho que já teve ali um bom relacionamento desde o início, né? Sim. É curioso porque acabei de lembrar de uma história de uma prima minha, que ela também adotou uma criança, e ela conta que elas receberam um chamado numa cidade lá pro nordeste do país, bem longe, eles são de São Paulo, e, e daí ela conta que quando chegaram lá e pegaram a criança abriu um sorrisão para eles, que eles falaram, não tem como largar, não tem como, é nossa filha agora. E imagino que com vocês foi, Pedro, tá ouvindo? Sim, sim, tô aqui.
E imagino com vocês também tenha acontecido a mesma coisa, né? Você contou que tem pouco de receio de pegar criança, mas foi lá e pegou o Francisco e ajeitou no braço, como se estivesse esperando ele a vida inteira ali. Sim, sim. Até eu brincava com a Fernanda, né, que ele gostava mais de vir no meu colo, porque ele vinha ali no meu colo, e deixava ele meio que largadão ali, né? Sim. E a Fernanda já colocava ele numa postura mais certinha, assim, para ele ficar na postura correta, né? Então ele já não Uhum. gostava muito, né? Ele queria vir comigo. E eu, como eu te falei, né, eu tenho um pouco de receio de pegar a criança pequena assim, porque eu tenho medo de derrubar, de machucar, né? Porque a gente muitas vezes não sabe, né? Pega a criança Uhum. pequenininha, ele é tão fragilzinho que às vezes a gente coloca uma força a mais um pouquinho e já é o suficiente para machucar, né? Sim, Mas eu peguei ele no colo ali, ele gostou, né? A gente brincou ali, foi bem bacana. sim. E com relação às questões do Francisco, que ele tinha uma série de suspeitas, né? Que felizmente muitas não se concretizaram, mas vocês foram lá, buscaram ele, com um ano vocês estavam com ele em casa. E como que foi esse processo de acompanhar a evolução dele sabendo das suspeitas? Foi um pouquinho angustiante? Foi difícil? Como foi para vocês isso? Na verdade, assim, para mim, eu quase que não acompanhei, sabe? Eu ficava mais sabendo do resultado depois que acontecia, né? Uhum, Porque assim que ele chegou até aqui que a gente foi buscar ele, que a gente veio embora, que a gente começou, né, a ir em médicos, fazer exames e tudo mais. Só que eu não acompanhei muito essa questão, porque como eu trabalhava numa empresa privada, né, então eu trabalhava das 7:30 da manhã até as 5:30 da tarde, né? uhum, Então não tinha como estar acompanhando muito. Então foi mais a Fernanda, né, e a irmã dela que levavam ele no médico, né, nos exames, conversavam com os médicos, né, e graças a Deus, né, pouco a pouco aí foi se descartando a questão da microcefalia, né, da síndrome alcoólico fetal e muitas outras suspeitas que ele tinha, né, é, que assim suspeitava que ele tinha, mas com os exames que a gente foi vendo que não, de fato não tem, né? Hoje a gente fala, por exemplo, né, tem só paralisia cerebral, né? Mas a gente fala uhum. só porque, assim, as suspeitas não eram bastante suspeitas, né? Mas que graças a Deus caíram por terra, né? Sei. E como que tá ele hoje? Ele tá com 3 aninhos aí. Como que ele tá hoje? Como tá o desenvolvimento dele? Ele tá por aí pra gente poder dar uma olhadinha? Não, não, ele não tá aqui. Eu tô em casa agora aqui, né? Ele tá com a minha esposa, tá lá Uhum. na minha sogra. Mas ele tá bem, cara, ele tá bem, sabe? Cada dia desenvolvendo mais, né? Ele tá bastante desenvolvido já, né? O Francisco, ele tá bastante esperto, e tá desenvolvendo cada dia mais. Então, assim, tá com 3 aninhos hoje Uhum. e se mostra uma criança bastante inteligente, bastante esperta, né? Até eu tava conversando com a Fernanda esses dias, né? Eu tava deitado com ele na cama, ele já pegava a chupeta assim com a boca, tirava, a boca ele devolvia, soltava, né? Pegava de novo, tirava, coisa que ele não fazia, né? É óbvio Uhum. que, assim, às vezes com um pouco de dificuldade, mas ele já está conseguindo fazer algumas coisas um pouco mais, assim, que para ele seriam mais difíceis, né? Então, assim, a gente está bem contente com o desenvolvimento dele, né? E graças a Deus estamos conseguindo aí que ele possa desenvolver cada vez mais, né? Ah, a gente também fica aqui na torcida para ele desenvolver, sim. A Carla fez uma pergunta ali. A Pedro, você quer responder? Ela perguntou se teve contato com alguma criança ou adulto com deficiência antes do Francisco. Eu não entendi muito bem a pergunta dela com relação à adoção, Se ou você, antes do assim, Francisco, teve alguma pessoa com quem você teve contato e essa pessoa tinha deficiência? Algum amigo, alguma amigo de infância, algum parente? sim, sim, eu já tive contato com outras pessoas com deficiência, né? Amigos mesmo com deficiência e outros conhecidos também, né? Até
quando eu morava lá em Jacarezinho, no seminário, a gente, uma vez por mês, fazia alguma ação social, assim, né? A gente até ia visitar a paz do município ali, né? E tinha bastante contato com crianças com deficiência, né? Sim. Isso te ajudou a, a não ver a deficiência do Francisco como um empecilho para a adoção dele? Ah, de certa maneira, sim, né, Guilherme? Porque quando você já convive com pessoas que têm deficiências, você meio que tira aquele preconceito, né, que existe dentro da sociedade e Sim, quando você vê uma pessoa com deficiência, né? Que hoje em dia a gente tá andando na rua, por exemplo, isso é fato, né? Muitas pessoas que veem, por exemplo, o Francisco no carrinho dele ali no Quimba, né, desviam, né? Ou a criança tá olhando para ele, puxa a criança para longe, ou diz, né, não olhe. Então, assim, a sociedade ainda tem um certo preconceito com as pessoas com deficiência, né? E graças a Deus a gente não tem essa questão, né? uhum, E não só pelo convívio que a gente já teve com outras pessoas, né, com alguns amigos também, e a gente sabia que eles tinham algumas limitações, né, mas que a gente procurava sempre também estar ajudando, né, e com o Francisco não é diferente, né, a gente sempre procura fazer algumas coisas com ele que, assim, coisas que ele possa fazer, e se ele não possa, que a gente possa também ajudar ele a fazer, né. sim, sim. É interessante porque ano passado eu conversei com o Glauco e ele também tinha um histórico de ter contato com pessoas com deficiência na história dele. E ele sabe, ele sente que isso meio que ajudou ele, que não deixou ele ficar tão ansioso e tantas questões com relação ao filho dele, que o filho dele também tem uma questão neurológica e tudo. E eu faço eu acabei relacionando a história dele com a minha e meus contatos com pessoas com deficiência foram muito só de ver em festa, ver, era muito distante assim. E eu acho que esse contato pregresso de vocês realmente ela tem uma influência muito positiva na história de vocês. E daí Sim, eu queria só perguntar uma coisa para você que é um assunto que saiu essa semana e eu vou falar com a Cara daqui a pouco sobre ele também. Não sei se você chegou a ver um casal americano que devolveu um filho adotado quando descobriram que ele tinha autismo. não fiquei sabendo. Não, foi a semana, né? Foi, na verdade, assim, foi uma notícia muito compartilhada nos grupos, mas era uma youtuber americana e ela mostrou no canal dela todo o processo de, de adoção da criança, porque era uma adoção de uma criança chinesa, se eu não me engano. Então tinha uma questão de adoção internacional. E ela ficou 3 anos com a criança e devolveu porque a criança estava com autismo, assim. E daí eu fiquei pensando, poxa, né? Que situação complicada, né? Eu imagino que o Pedro é um cara que ele diz que o Francisco parece que sempre foi dele, porque desde o primeiro dia que você viu o Francisco, você conta que o Francisco é, nossa, é o teu parceirão, é como se fosse um encaixe do teu braço ali que estava faltando. E eu imagino que nunca vai passar pela tua cabeça uma coisa dessa situação, né? Não. O Francisco é aquilo que você mesmo já disse, que eu te falei, né? Ele parece que sempre foi nosso, né? Tanto é que muitas pessoas que não conhecem ele, que estão conhecendo ele, dizem, não, mas ele é adotado porque ele parece tanto com vocês, tanto com a Fernanda, tanto comigo, né? E Uhum, nem parece ser uma criança adotada, né? E a deficiência dele, para nós, né, não vem a ser um fardo, né, como muitos dizem, né, muitas vezes que a deficiência de alguma pessoa acaba sendo um fardo. E para nós não, ela é um motivo a mais para a gente buscar a felicidade, né? Porque se nós conseguirmos proporcionar a evolução dele, para que ele possa estar sempre evoluindo e crescendo e conseguindo conquistar bastante coisas, né, nós estamos felizes, né? A gente vê que a gente está uhum, conseguindo alcançar nossos objetivos e também se realizar com a evolução dele, né? uhum, uhum.
Pedro, acho que para finalizar, eu quero te agradecer até aqui, mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. É, falando ali, a Carla comentou uma coisa bem interessante de ensinar, incluir nossos filhos na sociedade, porque você falou que às vezes está andando com o Francisco no carrinho, as pessoas se afastam, puxam os filhos. E isso é uma coisa, assim, eu e minha esposa, a gente não passou por isso ainda, sabe? A gente sabe que talvez vai chegar um dia que a gente vai sentir um preconceito bem claro, mas uma exclusão bem clara, assim, mas a gente ainda não passou por uma situação dessas. E ver você falando assim, de peito aberto, que o Francisco é adotado, que o Francisco tem deficiência, é, me faz ver assim, como o Pedro é um cara que ele está disposto a conversar e dialogar com as pessoas, né? Então eu quero saber de você, como que você lida com isso em relação à sociedade? Como que você é, lida com as pessoas que vêm falar sobre o Francisco, que vêm de repente perguntar sobre o Francisco? Geralmente o pessoal que vem, assim, que vem até mim para perguntar dele, né? Mas sobre a adoção dele, como que ele tá, como que ele tá se desenvolvendo, né? Então a gente acaba respondendo mesmo aquilo que todo mundo já sabe, né? Aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Que foi uma criança que a gente desejou desde o início, né? Que a gente conheceu e se apaixonou desde o primeiro instante que a gente viu ele, né? Que é o nosso xodó, que é a nossa alegria, que é a alegria de todo mundo em casa, né? Né? E que a gente vai batalhar por ele sempre, né? É, também que através dele, né, a gente conseguiu abrir os olhos, né, para também a sociedade e para que a gente possa também buscar em cada pessoa, né, e também dentro do nosso município, que a gente possa buscar melhores condições para as crianças, pessoas que têm necessidades especiais, né, utilizar aí da clínica que nós temos, da nossa empresa, né, e através disso conseguir buscar melhorias, né, porque muitas vezes as famílias que têm pessoas com deficiência em casa acabam procurando nem sair de casa para, de alguma forma, tentar esconder essa deficiência, né? Ou tem vergonha, né? E eu queria dizer, né, para essas pessoas que não tenham vergonha, que utilizem disso um trampolim para você conseguir buscar a felicidade, porque se você tenta esconder, você acaba regredindo, né? E vamos buscar crescer, o crescimento, né? Então a gente, como pessoa de bem e também que busca fazer parte de uma sociedade melhor, né, a gente tem que buscar sempre estar melhorando a cada dia. E eu acho que a missão nossa não acaba por aí, né? Apenas com o Francisco, mas para toda pessoa que tem deficiência, né? Se a gente consegue, tem saúde para isso, e consegue trabalhar para isso, né? Então vamos arregaçar as mangas, né? E vamos buscar uma sociedade melhor para aqueles que precisam, né? Que são essas pessoas que muitas vezes a sociedade exclui, né? E isso, assim, não é apenas a sociedade, mas às vezes, muitas vezes começa lá na própria família, né? Uhum, Como a gente já conversou, muitas vezes, né? Os pais que deixam todo o fardo para as mães, né? Toda a carga de trabalho para as mães acabam deixando, né? Muitas vezes a família e tudo mais. Então, que a gente possa conseguir conscientizar também essas pessoas, né? De que essa deficiência ela possa ser apenas um detalhe, né? Para que a gente possa buscar sempre o crescimento. sim, sim. Então, Pedro, eu quero te agradecer muito primeiro, por ter conversado comigo lá em dezembro ainda, né? Que a gente conversou lá em dezembro, no finzinho do ano. Obrigado por vir aqui falar comigo. Eu, em nome da Mundo Adaptado, agradecemos muito você e por você conversar, por você ter essa preocupação. Essa história de vocês é muito bonita, é realmente muito inspiradora ver uma pessoa como você tão livre dessas coisas que me angustiam, né? E eu vejo que é possível eu me libertar disso. E vem você um espelho de pai, de um cara que se preocupa com o filho, se preocupa com o outro e busca viver a vida de uma maneira alegre e divertida, assim. Muito obrigado. E eu gostaria que você
desse um recado final e fala da Clínica Reviva aí de Pinhais, pro pessoal que é de Curitiba, da região aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme, tá? Queria dizer para você aí e também para o pessoal do Mundo Adaptado que, apesar da clínica estar fechada agora nesse momento, né? Mas as portas estão abertas para vocês, tá? Sempre que precisarem da gente, fiquem à vontade em entrar em contato, né? Para a gente conversar e ver o que a gente pode fazer em prol da sociedade aí, né? E eu queria dizer para todos aqueles que estão aí assistindo a live, né? E se puderem também contribuir conosco, agora a gente deu uma pausa ali na clínica, né? Mas nós estamos com um projeto da terapia solidária, onde nós arrecadamos latinha de refrigerante, cerveja, né? E com o dinheiro que a gente consegue levantar com a venda dessas latinhas, que são feitas por doações de amigos e conhecidos, né? A gente consegue disponibilizar algumas terapias para pessoas que não têm condição de pagar, né? Que a gente sabe que existem muitas pessoas que têm na família pessoas com deficiência, mas que infelizmente não têm condição de pagar um plano de saúde, né? Ou até mesmo de pagar uma terapia particular. Então nós, ali da Clínica Reviva, criamos essa campanha, né? A terapia solidária, onde a gente arrecadar essas latinhas de refrigerante em primeiro momento, né? Para poder vender as latinhas e arrecadar dinheiro para poder pagar a terapia. Né? A gente está fazendo um custo bem abaixo do que tem, né? Nós ali assumimos, por exemplo, com relação à clínica, disponibilizamos todo o material nosso, as salas, as terapeutas, e sim, para reduzir mesmo o custo, né? Para poder ajudar. Né? E quando voltar aí as atividades, quando acabar essa pandemia aí, a gente voltar às atividades, a gente vai fazer também alguns bazares, né, solidários, e Uhum. alguns eventos também que a gente possa poder levantar aí algum recurso para poder ajudar essas pessoas que necessitam, né? Porque a gente sabe, você também é pai de uma criança especial, você sabe o quanto é caro você manter uma criança especial, né? O quanto é caro uma terapia. E por que não nós, que temos condições de trabalhar para isso, né? Não Uhum. possamos também dedicar um pouquinho do nosso tempo para poder ajudar aquelas pessoas que necessitam, Sim. né? Então, se alguém puder contribuir também aí divulgando a página lá da Clínica Reviva, né? A nossa campanha aí, a gente agradece, né? E as portas estão abertas para todos, né? Quem quiser conhecer a clínica, nossas instalações aí, agora no momento está fechado, mas depois que, na hora que voltar a abrir, né? As atividades, a gente terá o maior prazer em acolher todo mundo aí, tá ok? Sim, sim. Muito, muito bom, Pedro. Parabéns pela iniciativa. Me passe os links que eu já vou divulgar também. Já faço um post lá para compartilhar. E, bom, é isso. Obrigado por dispor um tempinho no sábado à tarde aí. E só avisar o pessoal que eu vou falar com a Carla agora. Fiquem aí, não vão embora. E Pedro, um abraço. Valeu, Guilherme. Tudo de bom. E Até. precisar, tamo às ordens. Também, o papai é típico, tá aberto, tá com as portas abertas para você. Sempre que quiser conversar, falar, a gente tá aí para isso. Um abraço para tua família, para Fernando, para Francisco e tudo de bom para vocês. Pode achar que eu mando sim. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer vir aqui, filhão? Depois você vem dar oi. Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo Vamos- certo. E você? Então, vamos lá. Vamos Tá me lá. Bom, ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? perfeito. Tá me ouvindo bem também? Tudo Tranquilo? tranquilo aqui. Uhum, tranquilo. Que ótimo. Bom, adoção e adoção de crianças com deficiência, né? Uma coisa. São dois tabus juntos ao mesmo tempo, assim. E é uma coisa muito forte, né? Ainda mais quando a gente viu essa notícia dessa semana. E você comentou algo que eu acho muito importante, assim, que é a questão de conversar, divulgar e dialogar, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão?
Bom, eu, em primeiro lugar, né, deixa eu me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou a Carla, né, Carla Del Ponte, da Mundo Adaptado. A gente está fazendo uma série de lives, né, onde eu entro depois, para falar alguma coisinha para vocês. Mas, em primeiro lugar, na realidade, eu acho, assim, que eu não sou a pessoa mais conhecedora sobre adoção, né? Para conversar um pouco sobre isso, eu tenho a minha opinião, mas eu vou aqui dizer algumas coisas que a gente faz, né? Então, com relação a essa pergunta, Guilherme, eu entendi em algum momento, não me pergunte quando, mas eu entendi em algum momento que tudo que as pessoas, né, não sabem ou elas têm, tudo que as pessoas não conhecem, né, elas não sabem como lidar, isso é fato. Então, em algum momento eu aprendi que a gente precisa ensinar. Por quê? Quem tem a experiência somos nós pais, né? Aí falando dos pais, né? Mas assim, as pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, enfim, como um todo. Mas quem tem a experiência somos nós. Então, assim, por que não, né? Mostrar para as pessoas que não é algo de outro mundo, que não tem, sabe, que não existe o tabu que as pessoas colocam, que não é errado ter um filho com deficiência, que eu não preciso esconder o meu filho, sabe? Que o meu filho, ele me faz feliz do jeitinho dele. Que não sou eu que ensino para ele, é ele que me ensina. Então, eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas, sim, a gente precisa educar, né, para que sim elas sejam incluídas. Mas claro, né, dessa forma eu estou trazendo o problema para mim, né, a dificuldade que a gente tem de inclusão da mãe, né, um problema para a mãe ou para o pai, enfim. Mas não é assim. Eu estou colocando isso de uma forma com que a gente possa ajudar, entende? Então, eu percebi, pelo menos assim, olhando para minha família como um todo, né, que depois que o meu filho nasceu, todos aprenderam de alguma forma, né? Ninguém tinha o conhecimento que tem hoje, né? Alguém poderia até conhecer uma pessoa de longe, mas não trabalhavam com pessoas com deficiência, não tinham o dia a dia. Então, por que não ajudar? Né? Por que não ensinar? Por que não mostrar? A gente precisa perder esse medo. Mas isso é uma coisa que vem com o tempo, não é algo de uma hora para outra. Então, assim, por mais, né, que você está fazendo essa série de podcasts com um intuito bem bacana, também de se autoavaliar, né, como pai, mas você também está passando por esse processo, porque a Dora ainda é pequenininha, né? Vai chegar um momento que isso vai ser algo muito tranquilo para você, né? Da mesma forma que hoje é para mim. Eu passei por esse processo. Né? Que assim, não é só você aprender, depois você vai conseguir ensinar também. Sim, É sim, isso. sim. E trazendo um pouco para a questão da adoção e do casal ali, eu fiquei me perguntando assim, né? O que de repente faltou para esse casal, para essa família? Qual foi o processo? Eu sei que eram YouTubers, tem uma questão que parece muito envolvendo YouTube, web celebridades e tudo mais. Mas eu fico imaginando o que de repente não falta de informação para essa família para entender o filho que eles têm. E, daí, assim, a gente tem esse papel de divulgar e conversar, mas o quanto a sociedade às vezes dificulta a gente entender essas coisas, né? Existe muita informação que as pessoas têm por bom senso, ou muita informação que as pessoas já acreditam que é de tal forma, e a gente precisa tirar esse véu de confusão da frente das pessoas. Então eu fiquei pensando, pô, a família tomou essa atitude, deram lá as desculpas que deram, disseram que a família não tinha estrutura para criança, disseram que ia ser melhor com uma outra família, porque eles já tinham 4 filhos e tudo mais. Só que para mim soa muito como a gente não sabe o que fazer e a gente talvez não quer saber como fazer.
né? Então, a gente tem todo esse trabalho de divulgar, de conversar, de trazer informação, mas é um trabalho muito de grãozinho em grãozinho. Eu acho o seguinte, é muito delicado, né? Esse assunto ele é muito, ele é muito delicado, né, da gente dar opinião, porque primeiro que a gente não estava inserido naquele contexto para saber se o que aconteceu lá dentro, né? Mas assim, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa pensar no significado da adoção. Uhum, Então, uma pessoa quando vai adotar uma criança, ela tem que entender que ela está, de certa forma, né, entre aspas, mas assim, engravidando daquela criança, né? Tanto o pai quanto a mãe. É um filho como se fosse um filho biológico. Então, a gente precisa entender o que significa adoção, realmente, assim, exatamente qual é o significado da palavra adoção, é, e o quanto é frágil as relações humanas, assim, por si só. Porque a gente está diante, né? Aliás, a gente não está diante de uma eventualidade assim de trocar um objeto, né? É um ser humano. sim. Então, o que é a adoção, né? Na verdade, assim, eu entendo a adoção como aceitar aquele ser humano que vem para sua casa, para sua vida, né? Integralmente, sabe? Espontaneamente também, como filho realmente. Então, assim, olhar para aquele filho como se como se ele tivesse sido gerado por você. Então, eu digo que é delicado porque eu não sei como foi o processo de adoção, né? Eu não sei o juiz que avaliou, a psicóloga, né, que avaliou aquela família também, o que a família queria com a adoção, como foi tudo isso. Eles têm 4 filhos, né? Como foi tudo isso, né? Mas a gente precisa entender também que aquela criança e aquele adulto, né, que é adotado, que já, assim, digamos, vamos tratar como criança, né? Mas que aquela criança ela vem com um histórico, né? Uhum, E às vezes aquele histórico é um histórico que a gente não imagina. Então ela vem com um histórico que pode ser um histórico tranquilo, que a maioria das vezes não é, mas pode ser um histórico que, sei lá, se é decorrente de estupro, é decorrente de um abandono por várias vezes consecutivas, ou seja, geralmente acontece coisas muito complicadas ali na vida daquela criança, né? E se ela já vem com o autismo, né, ou com uma deficiência junto com ela, acaba sendo mais difícil ainda para ela, né? uhum, Então, os pais, eu acho que eles precisam ter muita responsabilidade na hora de adotar qualquer criança, não é só a criança com deficiência, qualquer criança. Porque sim, ela pode ter uma deficiência que ninguém sabe que ela desenvolveu depois. E uhum. aí, né? Mas aí vem a pergunta: e se hoje um pai que tem um filho biológico e de repente, eu conheço vários casos, vários, acontece um acidente com aquela criança, ou acontece um AVC, ou Uhum. qualquer coisa que essa criança venha a se tornar uma criança com deficiência. E aí? Pois é. Você abandona o teu filho biológico? Por isso eu digo, o tamanho da responsabilidade é muito, assim, você tem que estar muito certo do que você quer e saber que a partir daquilo, daquela adoção, a tua vida vai mudar. Uhum. Não interessa assim como ela vai mudar, mas ela vai mudar e que tudo é uma adaptação. Nós nos adaptamos, né, como pais de crianças com deficiência. Nós não esperávamos isso. E há uma coisa que eu costumo dizer, Guilherme, eu acho, né, só se eu não conhecia essa pessoa ainda, mas eu não conheço nenhuma mãe que e até mesmo nenhum pai que quando engravida, né, ou quando quer ter um filho, ele pensa assim, nossa, eu quero engravidar ou eu quero ter um filho de uma criança, aliás, de uma criança com deficiência. Uhum. Ninguém pensa que quer engravidar de um filho com deficiência, concorda? Sim. É uma coisa muito natural, né, do ser humano. A gente
planeja, a gente imagina que tudo vai sair de acordo com o que a gente planejou. Só que isso muitas vezes não acontece e a gente precisa se adaptar, né? Mas eu não sonhei em ter um filho com deficiência, mas eu tenho. E agora, daqui para frente, eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Eu preciso, entre aspas também, mas assim, aprender a amar de uma outra forma, né? Aprender a amar uma criança que muitas vezes não vai falar, que ela não vai se comunicar da forma habitual das outras crianças, mas a gente precisa entender que ela vai se comunicar, né? Que a gente vai aprender com o jeitinho dela. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu naquele caso. Eu me policio um pouco para julgar, né, ambos os lados. A única coisa que eu coloco como observação mesmo para os pais que querem adotar é a responsabilidade que precisa se ter. E isso não significa que, a partir de agora, as pessoas, sabe, têm que deixar de adotar ou têm que pensar melhor para adotar. Não, muito pelo contrário. Elas simplesmente têm que ter a certeza, né, de que é aquilo que elas querem e pensar na responsabilidade que é trazer aquilo para sua vida e encarar aquilo de frente, sabe? É isso que eu acho, assim, é a responsabilidade, é o entendimento, né? Que eles estão trazendo para casa uma vida, não é um objeto, né? E o que a devolução da criança vai impactar na vida daquela criança, né? Muitas pessoas falam assim, eu já vi também muitas pessoas falando, né, sobre o autismo, que o autismo, que a criança com autismo não tem sentimento. Como assim não tem sentimento? Tem sentimento sim. Eles só se comunicam de uma forma um pouco diferente, mas não significa que eles não têm sentimento. O fato, né, de eles tratarem as coisas com muitas regras, de uma forma muito correta, ou falarem o que eles pensam, não significa que eles não têm sentimento. Eles têm sim sentimentos e a gente precisa entender como abordá-los, né? Enfim. Sim. O Renato comentou alguma coisa ali. Sim, sim, que a adoção não é um favor e ele comentou uma outra coisinha, que a adoção é o nascimento de um novo filho. E eu achei muito, muito feliz a sua fala que diz do papel dos pais quando vão adotar, porque por mais que quando você decide ter um filho, sendo biológico ou adotivo, os pais são as pessoas que estão tomando essa decisão. Então, eles têm que saber a responsabilidade deles de colocar uma criança no mundo ou de aceitar uma criança em sua casa. E por mais que eles aceitem uma criança sem deficiência, a gente realmente não sabe do futuro. Não sabe se a criança vai ter um AVC, não sabe se vai sofrer um acidente sem querer, não sabe o que vai acontecer, que ela vai se tornar uma pessoa com desenvolvimento atípico no futuro. Assim como a gente, quando engravida, não sabe que vai ter um filho com deficiência. Então, é entender que o nosso papel aqui é assumir a responsabilidade e cuidar daquela criança que a gente está recebendo, independente de como ela vem. É claro que, assim, olhando para a adoção, te dá um senso um pouco mais de controle de como vai ser a criança que você vai receber em sua casa. Mas é só ali nesse pontapé inicial, assim. O futuro ninguém sabe o que vai ser. Ninguém sabe como vai ser na vida adulta, ninguém sabe o que essa família vai passar dali quando a criança for um adolescente, enfim. Eu achei muito, muito, muito feliz a sua colocação, eu só queria comentar isso também. E puxando para o mundo adaptado, no lado da gente conversar e da gente expor essas histórias, é muito interessante a gente ter ali na plataforma a possibilidade de conhecer outras pessoas, de conhecer, ouvir outras pessoas, né? E que como pai, assim, como homem, eu acabo olhando sempre para situações em que uma mãe diz que o marido abandonou a família, porque é uma coisa que é meu, digamos, é a missão do papai atípico, tentar ajudar esse homem a não deixar sua família. E eu queria que você comentasse um pouquinho do mundo adaptado para as pessoas que ainda não conhecem o mundo adaptado. Qual é esse papel da gente poder conversar, dialogar, compartilhar, não só nós pais, mas também as pessoas com deficiência e também
profissionais da área. Tá. Então, assim, a Mundo Adaptado, pois é, a gente não tem ainda um local ali, né, falando sobre isso, eu acho que é importante. E também não tem histórias, né? Depois da história do Pedro, eu comecei a buscar na memória e fiz uma busca dentro da Mundo Adaptado para ver se realmente a gente tinha alguma história de adoção, e não, eu não achei. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, né? Porque eu até fiz aquela pergunta para ele ali sobre o fato dele ele teve pessoas, né? Ele conheceu pessoas com deficiência anteriormente. Então, assim, talvez isso para ele tenha sido um pouco mais, não vou dizer fácil, mas assim, eu acho que é essa palavra, assim, né? Para ele já era normal, né? Então chegar no lugar e olhar uma criança com deficiência, para ele não teve problema, como para mim talvez não tivesse. Claro que eu ia avaliar todo esse contexto de ter uma criança com deficiência em casa, né? Se eu tenho condições de ter mais uma, né? Que não é simples também. Mas a gente precisa realmente divulgar e ter mais histórias assim, com toda certeza. Precisa ser algo natural, é isso que eu quero dizer. A Mundo Adaptado, ela tá ali para isso, né? Então, ela é uma comunidade, né? A mundoadaptado.com.br, ela é uma comunidade colaborativa de conteúdo para pais e profissionais que trabalham com pessoas com deficiência se autoajudarem. Através do quê? De histórias colaborativas, através de artigos médicos, através, né, de mães ali, pais, contando sobre o dia a dia das famílias. Enfim, é um lugar de conhecimento, assim, conhecimento, conteúdo relevante. E por que é legal, né? Por que é bacana? Aí eu conto a minha história um pouquinho, né? Quando eu estava com o meu filho na UTI, eu passava horas e horas no celular buscando uma história que pudesse me inspirar. E eu ouvia várias histórias, mas nenhuma que se assimilasse, né, assemelhasse a minha, a do Léo. E aquilo me trazia uma angústia, porque como meu filho estava ali entre a vida e a morte, né, era uma situação difícil, e eu pensava sempre no depois, né? Tá, agora eu sei que ele tem uma paralisia cerebral, né, que era uma encefalopatia crônica não progressiva, as dificuldades que ele possivelmente teria, mas primeiro eu quero que ele sobreviva, depois eu penso na outra parte, né? Então, eu queria uma história que fosse parecida com a minha, e eu não encontrava. Não encontrava. Eu encontrei uma história, né, na internet na Espanha, mas não era muito particular. Assim, não tinha. Era parecida, mas não tinha todas as particularidades. E eu falei, gente, não é possível, né? A gente precisa ter um ambiente que tenha isso, né? Imagina, isso foi em 2012 que aconteceu. E aí, por conta de toda essa situação, nasceu o Mundo Adaptado. Então, por que histórias, né? Para que as pessoas consigam ali dentro se comunicar, mas ter uma ajuda mútua entre elas. Então, o que eu passei, Guilherme, talvez que você ainda não tenha passado, eu posso te ajudar, entende? Eu tenho muitas mães conversando comigo que às vezes elas não sabem como fazer, que médico procurar, e elas encontram dentro do Mundo Adaptado, ou então elas, né, conversam com alguém dentro da própria Mundo Adaptado e conseguem um especialista, ou uma fisioterapeuta, ou um médico, um terapeuta ocupacional lá dentro, só com conversas, entende? Então nada mais é que uma comunidade, né, onde as pessoas ficam inseridas ali dentro, os conteúdos ficam ali dentro, e o conteúdo, ele passa por uma curadoria. Então, não é qualquer conteúdo que está lá dentro, né? A gente pede o conteúdo relevante, que realmente ajude, né? Sendo ele história ou não, mas de uma forma que possa sempre focar no ajudar, né? Significa que a pessoa tem que ter uma super história? Não. O que significa é que se a gente entender que pode melhorar a forma que a pessoa colocou aquela história, ou que o médico colocou escreveu aquele conteúdo, ou fez um vídeo sobre aquilo, se a gente entende que pode melhorar, a gente conversa, né, por trás dos bastidores com a pessoa,
e dar sugestões até a gente chegar ali no modelo ideal, para ficar claro, né? Para falar a mesma linguagem, digamos assim. Então, a Mundo Adaptado ela está aí para realmente ajudar as pessoas, né? Um apoio, uma ajuda mútua. Sim. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com você, Carla. E te agradecer a estar aqui de novo nessa parceria que a gente está fazendo para poder gerar esse conteúdo e compartilhar essas histórias, e divulgar, e dialogar, e trazer mais pessoas para esse diálogo, que mais importante do que a gente compartilhar é a gente conseguir trazer pessoas para esse diálogo, que é o que a gente precisa. Então, queria te agradecer. Deixa eu falar eu responder uma pergunta Deixa, aqui. pode. Não sei se é uma pergunta. Ó, a adoção é o nascimento de um novo filho, rapidinho. Uhum. Carla, parabéns pela sua colocação. Aqui, a Ana, que por coincidência da vida é minha irmã. Ai, tô brincando. Mas ela falou assim, ó, para que a gente perceba que não estamos nesta sozinhos. Uhum. Calma. Para perceber que não estamos sozinhas nessa caminhada. É isso. Porque a impressão que dá é que quando você tem um filho com deficiência, é só você. O Uhum. mundo, né, tá contra você. Ninguém tem filho com deficiência, só você. Quando na verdade não, né? A gente sabe pelo IBGE a quantidade de pessoas com deficiência que tem no Brasil e pela ONU quanto tem no mundo. Uhum. Então, a gente não tá sozinho mesmo. Não, não. O papai típico surgiu muito disso, assim, dessa minha sensação de solidão que eu passei quando a minha filha nasceu e foi desenrolando toda a condição dela. Eu fui me sentindo muito sozinho de não ter outros homens com quem conversar, né? No meu ciclo próximo de conhecidos não tinha ninguém. E daí na internet, numa busca meio rápida, meio rasa, assim, você também não encontra. Só agora eu consigo encontrar porque eu sei o que procurar, eu sei aonde ir e eu consigo encontrar outros homens. Mas num primeiro momento, quando você chega no salão disso, você sente sozinho e fala, opa, peraí, pra onde que eu vou? Sim, E daí o Papai Jeep surgiu também para poder conversar com essas pessoas e poder mostrar que, ó, você não tá sozinho, a gente tá aqui para se ajudar, para conversar. Porque realmente a gente acha que tudo acontece com a gente, que a gente é o centro do universo ali de alguma maneira. E não, sabe? Tem outras pessoas passando por situação pior que você, inclusive, outras situações iguais, mas se todo mundo conversar e se der a mão, a gente consegue passar por isso meio que. Consegue ficar mais fácil a gente passar por isso, né? é. O Thiago comentou ali que recentemente um amigo dele descobriu que o filho tá no espectro autista. E, bom, eu não sei como é essa sensação, mas eu imagino que deve ser bem parecido quando eu descobri que minha filha tinha paralisia cerebral e teve epilepsia e o desenvolvimento dela ia ser bem diferente do que a gente espera, que é uma frustração, na verdade, né? A gente não sabe muito lidar com isso. E, Thiago, se ele quiser conversar, a gente pode conversar com ele. E abraço pro Thiago, faz tempo que a gente não se fala. Renato, obrigado, a gente precisa conversar sim, e eu gostaria muito de conversar com você para a próxima temporada, e o convite tá aberto aí, e obrigado. Aí eles comentou o sentimento de pertencer é maravilhoso, sim. A gente como ser humano, a gente quer pertencer a alguma coisa, né? A gente precisa se sentir pertencendo a um grupo. E às vezes a gente fica triste porque a gente não pertence ao grupo que a gente gostaria de pertencer, mas isso não quer dizer que não tem um grupo que vai aceitar e que vai entender nossas angústias, né? A gente precisa procurar essas pessoas para poder entender como passar por isso que a gente tá passando. E entender que essas vidas atípicas são completas como são. Buscar reabilitação é buscar mais qualidade de vida, sim, mais possibilidades. Mas a vida já é completa. Sim, a vida já é completa e o que a gente busca com as reabilitações é proporcionar pelo menos uma vida mais tranquila para essa pessoa, né? Para os nossos filhos, para os nossos parentes, para as pessoas, para que a qualidade de vida deles seja melhor. E, e é isso. Bom, cara, se não tem mais alguma coisa para comentar, eu te agradeço de todo o coração estar aqui de novo. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Entrem no Mundo Adaptado, façam parte da comunidade. Esperamos vocês lá. E E deixa eu fazer um comentário. Entrem também lá dentro da Mundo Adaptado, no Papai Atípico, né? Porque você tem um grupo lá dentro, né? E você está disponibilizando conteúdo lá dentro desse grupo. Então,
entrem dentro de mundoadaptado.com.br, na barra cursos. Não é um curso, né? Mas ele está lá dentro. Ele é gratuito e vocês conseguem acompanhar em primeira mão o que o Guilherme está colocando lá dentro. Então, já na semana que vem, acho que segunda-feira, já tem um novo episódio de uma nova história de um pai. E quem puder, né, por favor, divulguem esse conteúdo, peguem o link, né, tanto dentro do Papai Atípico quanto da Mundo Adaptado, e divulguem nas suas redes, mesmo que vocês não tenham, né, pessoas com deficiência inseridas, mas é bem interessante porque sempre alguém conhece alguém com deficiência, então alguém vocês estarão ajudando com aquele conteúdo. Sim. E daí nessa parte interna do Papai Típico tem um grupo para a gente poder discutir com outros pais, com outras mães, com todo mundo que se interessar, a gente tá lá dentro. Isso É isso, aí. Carla. Obrigadão de todo o coração. Um abraço pro Renato, um abraço pro Léo. Obrigada. Esse final de semana. E Um abraço. segunda-feira tem material novo. Sim, um abraço também para Ana, para Dorinha. Um beijo para vocês todos aí. Obrigada, Tchau, Guilherme. obrigado por participar. Beijo, mãe. Tchau, tchau.